Suas pupilas se dilatam. Seus pelos se arrepiam. Suas mãos tremem. Suor frio escorre pelo seu rosto. Você sente um nó no estômago. Seu coração dispara, saindo pela boca. Seu sistema nervoso te prepara para lidar com a ameaça. Boa tarde a todos. Nesse seminário de hoje eu vou falar... Olá, na aula de hoje a gente vai falar sobre Sistema Nervoso Autônomo. Esse vai ser um vídeo relativamente curto, tendo em vista o tanto de coisas que o Sistema Nervoso Autônomo faz, mas é porque a gente vai focar nos princípios gerais de funcionamento desse sistema. Vamos lá! Eu já coloquei essa imagem em um vídeo anterior falando que o Walter Cannon disse que a homeostase depende de um equilíbrio dinâmico dos dois ramos do sistema nervoso autônomo. Que ramos são esses? O ramo parasimpático e o ramo simpático, em que no repouso e na digestão predomina a atividade parasimpática, enquanto que numa situação de luta ou fuga predomina a atividade simpática. Essa é uma visão bastante simples, reducionista, mas ela vale para boa parte dos casos, por isso que essa visão se mantém. A gente vai tentar detalhar um pouco mais ela e mostrar como que ela funciona. Como podem ver, essa é uma imagem bastante complicada e talvez assuste um pouco. Ao final da aula, a gente vai conseguir olhar para essa imagem e ela vai ser bem menos assustadora. Vamos tentar destrinchar ela agora e vamos ver como fica depois quando eu colocar uma imagem parecida com essa, se ela vai parecer tão complicada assim. A gente tem um encéfalo dissecado aqui de um lado, um encéfalo dissecado do outro. Ok, igual dos dois lados por enquanto. Em um lado tem linhas vermelhas, no outro lado tem linhas azuis. Essas linhas são fibras de neurônios. Aqui a gente tem que é o sistema nervoso simpático, e aqui é o parasimpático. No parasimpático, está faltando alguma coisa que tem aqui desse lado. Não tem esse negócio vertical paralelo com a medula, que é a cadeia ganglionar paravertebral. Como vocês podem ver, parece que, até pela ausência dessa cadeia paravertebral, a imagem fica um pouco mais limpa no lado do parasimpático. Então, saem fibras aqui, chegam próximo do local do órgão e tem uma outra conexão acontecendo, chegando até um órgão-alvo. Com o simpático, a coisa é um pouco mais bagunçada aqui no meio, justamente por essa cadeia paravertebral. As fibras saem, se conectam com essa cadeia paravertebral e dela vão para órgãos-alvo. Então, essa segunda fibra, ela é longa no simpático. A primeira é curta. No parasimpático, é a primeira que é longa e a segunda é curta. E essas fibras saem de onde? No simpático, elas saem dessa porção mais do meio da medula espinhal, entre a região torácica e lombar. No parasimpático, essas fibras que vão controlar os nossos órgãos saem do tronco encefálico ou da região sacral da medula. Não saem fibras do parasimpático nessa região tóraco-lombar. Com isso, eu acho que dá para ter alguma ideia de diferenciação anatômica, dá para ter alguma ideia de que as fibras do sistema nervoso autônomo atingem as nossas vísceras. Vamos detalhar ainda mais e mais para frente essa imagem vai ficar ainda menos assustadora, mais simples. Nós vamos ter vários centros de controle autonômico localizados no tronco encefálico e tem alguns centros também no hipotálamo, mas que são mais associados a aspectos comportamentais, como a gente vai discutir num vídeo mais para frente, comportamento alimentar, por exemplo. Aqui no tronco encefálico a gente tem centros de controle da nossa bexiga urinária, centros respiratório, controle de pressão arterial, a gente tem 2 centros de controle respiratório, uma função extremamente vital, então a gente não pode fazer isso parar de funcionar. E esses centros, eles vão se comunicar
com os efetores do sistema nervoso autônomo. E qual é a lógica de funcionamento? Se pensar lá no vídeo inicial, para a gente ter uma resposta, para a gente fazer a manutenção da homeostase quando há uma alteração do nosso corpo, a gente tem que ter a detecção do que aconteceu. Então, por exemplo, aqui no nosso coração, temos um coração com a sua aorta, as carótidas e, junto com esses grandes vasos, a gente tem baroreceptores. São receptores que detectam a pressão arterial. Então, são mecanorreceptores, porque eles estão detectando um estímulo mecânico, que é a pressão, e alterações da pressão arterial vão fazer com que a frequência de disparos destes neurônios seja alterada. E para onde que vai? Vai lá para o tronco encefálico, neste caso, vai lá para o núcleo do trato solitário, tem uma série de conexões aqui que vai fazer a modulação dos disparos das fibras que vão voltar, seja por aqui mesmo, pelo próprio tronco encefálico, então via sistema nervoso parasimpático, afetando o coração, ou via uma influência para a saída do sistema nervoso simpático. Então, se conecta aqui numa região da medula, de onde partem as fibras do simpático, se conectam num gânglio e, enfim, chegam ao coração, fazendo com que ele bata mais forte e mais rápido ou que ele bata de maneira mais lenta e mais fraca. Quando a gente compara a transmissão sináptica do sistema nervoso autônomo com uma junção neuromuscular, a gente vê que é diferente. Diferente como? Sai aqui uma fibra, por exemplo, da sua medula indo em direção à sua perna. O corpo celular está na medula, na parte ventral ali do H medular, na substância cinzenta que fica no centro da medula. Isso, a substância cinzenta fica no centro da medula e em volta a gente tem substância branca. Nessa parte ventral da substância cinzenta da medula, do H medular, tem corpos celulares motores, motoneurônios alfa. Esses motoneurônios vão sair da medula pela região ventral e vão diretamente até o órgão-alvo, no caso, um músculo. Então, um músculo estriado, liberando aqui acetilcolina, que vai atuar em receptores nicotínicos e aí o músculo se contrai. Então, o neurônio que estava lá na medula chegou diretamente até o órgão. E como que acontece? Qual que é a diferença com o sistema nervoso autônomo? No sistema nervoso autônomo, tem esse intermediário, tem um neurônio no meio do caminho. O neurônio que está lá no sistema nervoso central, normalmente, não é o neurônio que vai afetar o órgão diretamente. Ele vai se comunicar com outro neurônio, que vão ter corpos celulares aqui num gânglio. Então, são neurônios que têm dendritos um pouquinho curtos. Logo em seguida já vem o corpo celular. E tem um agrupamento de corpos celulares em estruturas que a gente chama de gânglio. Onde que estão os gânglios do simpático? De maneira predominante, eles estão aqui justamente nessa cadeia ganglionar paravertebral. E além disso, se a gente compara a forma de liberação de neurotransmissores para o órgão-alvo, se a gente olha aqui a acetilcolina, aqui no caso de um motoneurônio, ela é liberada do terminal axônico. Isso aqui, esse terminal axônico, ele se ramifica e sai aqui da pontinha desses terminais. Várias liberações de acetilcolina por essas terminações axônicas. Não é o que acontece aqui no autônomo, em que essas fibras elas se deitam e percorrem ao longo do órgão-alvo e tem esse formato de vagem. E ao longo dessas evaginações aqui, dessas intumescências, a gente tem vesículas com neurotransmissor. À medida que passa um potencial de ação ao longo dessa fibra, vai ocorrendo liberação de neurotransmissores para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, ao invés de ser só pela ponta da terminação. Isso vai fazer com que tenha um recobrimento de neurotransmissores ao redor desse tecido-alvo. Pensa, por exemplo, aqui, nesse caso, em que a gente tem uma parede vascular e o neurônio por cima dessa parede vascular.
percorrendo ao longo desse vaso. Se você quer controlar o quanto esse vaso está mais ou menos contraído, se você estimula ao longo de um tubo inteiro só uma pequena parte, isso não vai afetar o tubo inteiro. Então é mais efetivo o axônio se deitar e liberar neurotransmissores ao longo de toda a extensão desse vaso. É isso que acontece aqui, e a gente tem nessa microscopia eletrônica uma visualização dessas vesículas que vão ser liberadas quando essa célula sofrer um potencial de ação, liberando então neurotransmissores para esse órgão-alvo, no caso, uma parede vascular. Temos aqui, então, neurônios que partem do sistema nervoso central, independentemente se é simpático ou parasimpático, e esse neurônio que vem antes do gânglio e faz conexão com o gânglio, se ele vem antes do gânglio, ele é chamado de neurônio pré-ganglionar. E a sinapse acontece num gânglio autonômico. O neurônio, que vem depois do gânglio é o neurônio pós-ganglionar. Independentemente se é simpático ou parasimpático, o neurônio pré-ganglionar libera acetilcolina. E o neurônio pós-ganglionar é que vai liberar ou acetilcolina ou noradrenalina, e já vamos especificar melhor isso. Agora aqui, quem é o tecido-alvo? A gente já viu, por exemplo, algumas vísceras. Então, vísceras são o tecido-alvo. A gente viu vasos, a gente viu o coração. Então, a gente já falou consideravelmente sobre onde que o sistema nervoso autônomo atua. Então, a gente tem coração, músculo cardíaco, a gente tem músculo liso, como nos nossos vasos sanguíneos, no nosso trato gastrointestinal, a gente tem glândulas exócrinas e endócrinas, a gente tem o nosso tecido adiposo. São os efetores finais do sistema nervoso autônomo, ou quem que o sistema nervoso autônomo controla. Uma nova comparação, agora a gente tem um motoneurônio atingindo um músculo estriado esquelético, aquele único neurônio controlando esse músculo. Temos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, e esse neurônio pré-ganglionar liberando aqui no gânglio acetilcolina, independentemente se é simpático ou parasimpático. E, finalmente, esse neurônio pós-ganglionar vai liberar para o tecido-alvo o neurotransmissor noradrenalina no simpático, enquanto que no parasimpático vai liberar novamente a acetilcolina. Então, o parasimpático é acetilcolina, acetilcolina, e no simpático é acetilcolina, noradrenalina. E esses neurotransmissores eles têm que agir em algum local. Esse local são os receptores. Nós temos receptores noradrenérgicos e receptores colinérgicos. Os receptores colinérgicos que estão aqui, nesse neurônio pós-ganglionar, ou seja, que vão receber informações do neurônio pré-ganglionar, são predominantemente receptores nicotínicos. Então, eles são receptores que têm uma ativação mais rápida, levam um efeito mais rápido neste neurônio, porque o próprio receptor nicotínico é um canal iônico permeável ao sódio. Agora, vamos discutir os receptores que estão nos tecidos-alvo, lá no vaso sanguíneo, lá na glândula, lá no coração. Temos os receptores noradrenérgicos do tipo alfa e beta. Tem os receptores alfa 1 e alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. E para os receptores colinérgicos, temos os receptores M1, 2, 3, 4 e 5. E cada um com um tipo de proteína G. Então, o alfa 1 ativa a proteína GQ. O que a GQ faz? Aumenta IP3 e o DAG, que vai levar ao aumento de cálcio intracelular. A GS estimula a adenilato ciclase, então aumenta o MP cíclico dentro da célula. A GI inibe a adenilato ciclase, então reduz a quantidade de AMP cíclico dentro da célula. Algo importante a ser considerado é que o I de inibição da adenilato ciclase normalmente é associado com efeitos inibitórios da célula. Só que no músculo liso é importante lembrar que o AMP cíclico inibe contração muscular. Então, quando você
inibe a adenilato ciclase e reduz AMP cíclico, você faz contração muscular. Então, a proteína G inibitória faz contração muscular, porque, na verdade, ela inibe a inibição da contração. Diminui o AMP cíclico, que estava inibindo a contração muscular. Nos receptores colinérgicos, a gente tem aqui que os pares são os inibitórios. Isso ajuda um pouco a lembrar. Mas ainda assim, é muita salada, é muito receptor. E na fisiologia, a gente costuma falar da ação geral dos hormônios, dos neurotransmissores, e essa especificação de receptores costuma ser mais detalhado na farmacologia. Por que isso acontece? Porque na farmacologia vocês vão estudar fármacos que estimulam seletivamente o alfa-1 e o alfa-2, ou que é só o alfa-1, ou que é só o beta-1, ou que não é seletivo, bloqueia o beta-1, mas bloqueia o beta-2 também, e aí com isso pode ter um efeito colateral importante. Esse detalhamento acaba vindo mais na farmaco, por isso que essa aula fica um pouco mais curta. Mas é importante vocês saírem daqui sabendo que acetilcolina e noradrenalina têm uma ação porque atuam nos seus receptores de membrana e esse receptor vai dar o efeito importante na célula. Aqui uma divisão do sistema nervoso parasimpático, focando no trato gastrointestinal, em que saem fibras via nervo vago, lá do tronco encefálico, e saem fibras aqui da região sacral da medula espinhal, por nervos pélvicos, chegando no trato gastrointestinal, com liberação de acetilcolina lá no órgão-alvo. Com o sistema nervoso simpático, a gente tem essa divisão tóraco-lombar. Fibras que saem da medula espinhal e passam aqui pela cadeia paravertebral. E no caso, esse exemplo de trato gastrointestinal é uma exceção, porque as fibras aqui, pré-ganglionares, elas não se conectam nessa cadeia paravertebral. Elas se conectam em gânglios que estão um pouquinho mais adiante, mas ainda assim distantes do órgão-alvo. Não precisam se preocupar com esses nomes, mas esses gânglios são o celíaco mesentérico superior e mesentérico inferior. E no final das contas, vai ter liberação de noradrenalina lá no tecido alvo. Essa cadeia paravertebral que eu mencionei, onde que ela está? Então aqui a gente tem a nossa medula. Aqui tem... Vocês lembram da aula de somatosensorial, que a informação de toque, de dor, chegava por aqui, acendia pelo mesmo lado, ou fazia uma sinapse aqui quando era dor e cruzava imediatamente? Isso era somatosensorial. Eu não coloquei um vídeo de sistema motor, mas as fibras para o sistema motor saem daqui. Essa aqui é a parte mais ventral do H medular. Então, as fibras motoras saem por aqui, por essa região ventral. As fibras do simpático, elas saem do meio do caminho. Então, tem uma protuberância nesse H, justamente na região tóraco-lombar, onde está o corpo celular do neurônio pré-ganglionar. Ele sai também pela raiz ventral. Então, as informações sempre saem da medula pela parte ventral. Essa fibra vai fazer uma conexão com o neurônio pós-ganglionar, no gânglio paravertebral, que está aqui, região anterior aqui da coluna vertebral, cadeia paravertebral está aqui, e este neurônio pós-ganglionar vai ter as suas fibras se prolongando em direção ao órgão-alvo. No caso do gânglio pré-vertebral, como é esse caso que a gente tem aqui do trato gastrointestinal, essa fibra do pré-ganglionar continua até chegar no gânglio e libera acetilcolina aqui. Então, sempre vai ter liberação de acetilcolina para o neurônio do pré para o pós-ganglionar. Então, notem, isso que eu falei é importante. O neurônio do simpático pré-ganglionar sempre vai liberar acetilcolina para o neurônio seguinte. E aqui a gente tem o caso em que o neurônio pré-ganglionar libera acetilcolina para a medula da adrenal, ou seja, não liberou para um neurônio propriamente dito, mas liberou para uma célula glandular que libera adrenalina para o sangue. A gente tem aqui a adrenal com as suas diferentes
zonas aqui, a parte cortical da adrenal libera os corticoides. Então, isso deixa um pouco mais fácil de lembrar. Então, o córtex da adrenal libera mineralocorticoides e glicocorticoides. E a parte medular, a parte mais interna, libera adrenalina e noradrenalina. Então, peraí, adrenalina e noradrenalina é parecido, né? Acho que na aula de transmissão sináptica eu mencionei que a noradrenalina ela pode ser convertida em adrenalina. É o que as células da medula da adrenal fazem. E olha só que curioso. É uma glândula. Ela libera adrenalina e noradrenalina para o sangue. Principalmente adrenalina, tá? É uma cadeia de produção, né? Então, maior parte da noradrenalina que é produzida é convertida em adrenalina. Mas nesse caso, sobra um pouco de noradrenalina ainda e libera os dois. Mas libera predominantemente adrenalina pela medula da adrenal. Mas em todo caso, é parecida com a noradrenalina. E está sendo liberada para o sangue. A gente tem, então, que a fibra pré-ganglionar do simpático libera acetilcolina. Ok, isso é o que acontece, esse é o esperado. Mas liberava acetilcolina para quem? Para o neurônio pós-ganglionar. Quem é o neurônio pós-ganglionar aqui? Não é mais um neurônio pós-ganglionar, é uma célula glandular. E é uma célula glandular bastante especial, porque na verdade ela é um neurônio diferenciado ou desdiferenciado. Voltou a ter uma cara de um neurônio com mais... de uma célula com mais cara de tecido epitelial do que de tecido ganglionar. Então ela funciona como se fosse o gânglio do simpático. Então quem nesse caso aqui, a célula pós-ganglionar? É a célula da própria medula, que libera adrenalina e noradrenalina para o sangue. E o que adrenalina e noradrenalina vão fazer? A mesma coisa que a adrenalina faz quando é liberada por um neurônio, só que aí atinge o corpo inteiro. Para a gente ter um estímulo que faça a liberação de adrenalina, vai ter que ser um estímulo um pouquinho mais intenso do que o normal que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, enquanto a gente inspira e expira, a gente está tendo ativação e inibição do sistema nervoso simpático. Estímulos um pouco mais intensos vão fazer com que a gente libere adrenalina no sangue também. Então, a gente tem uma ativação simpática sistêmica no corpo todo. Com isso, a gente viu algumas diferenças entre simpático e parasimpático. A gente viu que a acetilcolina é liberada pelo neurônio pré-ganglionar, em ambos os casos, só que o pós-ganglionar vai liberar acetilcolina no parasimpático e noradrenalina no simpático. A gente viu diferenças de localização do gânglio, em que é próximo da medula, no caso do simpático, ou próximos ao alvo, no caso do parasimpático. A gente viu a diferença de origem, então é crânio sacral no caso do parasimpático e tóraco lombar no caso do simpático. E quantas funções? Elas são neurotransmissores diferentes, vão ter funções diferentes também, né? Não vão fazer a mesma coisa, seria esquisito fazer a mesma coisa. Na verdade, eles podem atuar de forma antagonista, que é, na maioria dos casos, assim, funções antagônicas, um faz uma coisa, o outro desfaz, um aumenta, o outro diminui. Mas pode ser sinergistas. Ambos fazem alguma coisa. Ou eles contribuem para um mesmo processo. Ou pode ser exclusiva. Não é que um faz e o outro desfaz. Apenas um faz. Então o outro não atua naquele sistema. No caso aqui, a gente tem a visão mais tradicional de que o sistema nervoso simpático estimula. Então, no caso do coração, o simpático estimula, faz o coração bater mais forte, mais rápido. O parasimpático inibe, bate mais lento, mais fraco. No trato gastrointestinal, as funções são antagônicas também, só que é ao contrário. O simpático inibe a motilidade e processos de digestão de maneira geral, enquanto que o parasimpático estimula. Com isso, numa situação de estresse, de luta ou fuga, de susto, que você ativa o sistema nervoso simpático de maneira muito rápida, você sente aquele frio na barriga, que muito provavelmente é causado por inibição aguda da motilidade do trato gastrointestinal.
Com relação às glândulas salivares, é algo... O efeito final parece dar a sensação de antagonista, mas é mais para o lado sinergista. Como assim? O simpático estimula a secreção mucosa, então secreção espessa, e o parasimpático estimula a secreção aquosa. Com isso, o volume da salivação, quando é o simpático que predomina, diminui. Então, em termos de volume, é como se o simpático diminuísse ou inibisse a secreção de saliva, enquanto que o simpático estimula essa secreção. E nos vasos sanguíneos, a gente tem a função exclusiva. Na maior parte dos vasos, a gente só tem inervação pelo sistema nervoso simpático. Tem algumas exceções importantes. Uma delas são nas artérias coronárias, em que tem inervação do simpático, e em vasos penianos para ter ereção peniana controlada pelo parasimpático. Mas, de maneira geral, a gente tem vasos sendo inervados apenas pelo simpático. Ou seja, para que um vaso... frequentemente, a gente já vai discutir isso, mas frequentemente o simpático vai fazer vasoconstrição. Então, como que a gente tem a vasodilatação? Com menos neurotransmissão do simpático. Essa é uma forma de controle de calibre de vasos. Tem várias outras que vocês veem em aulas de sistema cardiovascular, mas esse é um exemplo via sistema nervoso autônomo. Aqui, um exemplo que eu já tinha colocado na aula de transmissão sináptica, esse era aquele experimento que o Otto Loewi fez para chegar a uma conclusão indireta de que havia uma sinapse química, ou seja, esse nervo, quando estimulado, liberava uma substância que, quando passava para um outro coração, exercia um efeito nesse outro coração. Essa era a substância vaga, liberada então pelo nervo que passou a ser chamado de nervo vago, que a gente descobriu ser acetilcolina. Ok. Resumo do que eu já tinha falado antes. Aqui, quando a gente tem uma estimulação desse nervo vago, a gente tem os picos aqui, de contração, um registro de potencial de ação, das células cardíacas. Quando estimula o nervo vago, diminui essas contrações. Então, diminui os picos de potencial de ação, que vai diminuir a contração também. Quando faz uma estimulação do simpático, vai ter um aumento da frequência desses potenciais de ação. Vejam que está mais distante aqui, e agora aqui ficou mais próximo, então aumentou a frequência cardíaca. Efeitos opostos. São efeitos opostos que são causados por um processo um pouco diferente do que a gente tem com a musculatura. Como assim? Com a musculatura, se eu quero fazer um movimento, eu faço essa contração desse grupo muscular aqui, do meu bíceps, e para eu fazer o movimento contrário, eu faço a contração do músculo antagonista. Então, claro que eu relaxar o músculo agonista ajuda o trabalho do antagonista, porque senão um ia estar anulando o efeito do outro. Mas se eu faço a contração aqui, se eu relaxar esse músculo, não vai voltar ao movimento como era antes. Então eu preciso contrair outro músculo. No caso do sistema nervoso autônomo, a gente tem fibras independentes, então, que vêm do parasimpático e do simpático chegando no mesmo músculo e vão ter efeitos contrários. Aqui no músculo só chega uma informação, a informação que estimula. Então, ou ele está estimulado ou não está. No coração aqui, com o sistema nervoso autônomo, a gente pode ter o estímulo ou a gente pode ter a inibição. A gente pode ter mais estímulo, mais inibição ou menos inibição. Então, são 4 combinações possíveis. Aqui a gente tem a liberação de noradrenalina em receptores alfa que estão presentes nos nossos vasos sanguíneos, em artérias, arteríolas e vênulas e veias. Essa noradrenalina agindo em receptores alfa vai fazer vasoconstrição. Então a gente toma aquele susto, a gente fica branco, a gente fica com a mão mais gelada, a gente fica com a mão mais pálida. Então tem uma vasoconstrição periférica, causada por estímulo do sistema nervoso simpático. Só que
o simpático causa vasoconstrição, mas se a gente pensar nessa cena aqui, que é uma imagem que já apareceu antes, quando a gente falou sobre dor, então se essa zebra se machucar, ela não pode parar para sentir dor. Ela tem que ignorar essa dor e aí vem o nosso sistema de analgesia. Mas ela também tem que fugir. E é uma situação de estresse que libera adrenalina no sangue e noradrenalina por vários neurônios do sistema nervoso simpático. Então, como que vai ter um aporte sanguíneo ideal para esses grandes músculos, para ela fazer ela correr e consumir glicose, consumir tudo que tiver para o músculo consumir, se está todo mundo com o vaso contraído? A gente sabe que esses vasos que inervam, que irrigam músculos de grande porte, eles vasodilatam numa resposta de luta ou fuga como essa. Então, como que o mesmo neurotransmissor vai promover respostas diferentes? Como que noradrenalina vai fazer vasoconstrição em um músculo e vasodilatação em outro? Então, a quantidade de receptores beta é diferente dos de alfa em alguns vasos. Então, normalmente, é o alfa que está presente na periferia em boa parte do nosso corpo. Mas tem músculos que têm mais receptores beta, e os receptores beta vão ter um efeito diferente do dos alfa, enquanto que os receptores alfa vão promover vasoconstrição, os receptores beta vão fazer vasodilatação. E aqui a gente tem a resposta típica da alta ativação do sistema nervoso simpático, a típica resposta de luta ou fuga. A gente tem um aumento da pressão arterial, um aumento do fluxo sanguíneo para a musculatura que está em uso, juntamente com a redução do fluxo sanguíneo para a periferia, para o trato gastrointestinal e para os rins. A gente tem um aumento do metabolismo celular, ou seja, é a hora de gastar energia. A gente tem um aumento de glicemia, porque se a gente vai gastar, tem que gastar de algum lugar. Então, aumenta a glicemia. Como que aumenta a glicemia? A gente aumenta a glicólise no fígado e nos músculos. A gente consome as nossas reservas. Há um aumento da força muscular e há um aumento da coagulação sanguínea. Ué, por quê? Por que aumentar a coagulação sanguínea nesse momento? Se a gente está no momento de resposta de luta ou fuga, tem uma boa chance de alguém sair machucado aqui e precisar coagular o sangue. Talvez seja uma resposta antecipatória a um ferimento que é muito provável que aconteça. Algo que eu não mencionei aqui, a gente também tem uma dilatação da nossa pupila para que entre mais luz. Claro que se a gente pinga um colírio para fazer isso, a gente vai ter uma dilatação excessiva, entra luz demais e aí você enxerga pouco. Mas se aumenta um pouco a mais, você melhora a sua visão. E qual desse sistema que está mais ativo no basal? A gente falou aqui de uma resposta de luta ou fuga. Nesse exemplo, a gente tem a frequência cardíaca contada em batimentos por minuto e a gente vai dar um fármaco para a pessoa. Pode ser o propranolol, que é um bloqueador dos receptores beta-adrenérgicos, então bloqueia o sistema nervoso simpático, ou pode ser a atropina, que bloqueia receptores muscarínicos lá do sistema nervoso parasimpático. Quando eu falei em pingar algo que faz a dilatação da nossa pupila, a gente tem justamente a atropina. Ela vai fazer a dilatação. Então, é um efeito bloquear o parasimpático, pode dar um efeito parecido com de estimular o simpático. E a gente vê muito bem isso aqui. Quando essa pessoa aqui, que está com um batimento de aproximadamente 60 batimentos por minuto, se você dá o propranolol, vocês concordam que reduz um pouco os batimentos cardíacos? Você reduz quem estimula, então reduz a frequência de batimentos cardíacos, mas não reduz tanto assim. Reduz um certo tanto, até porque se reduzir demais é risco de vida. Só que olha só o que acontece se a gente dá atropina, que vai bloquear os receptores do parasimpático. Olha para onde vai a frequência de batimentos cardíacos. Vai lá para cima. Então, ao você bloquear o parasimpático, você teve um grande aumento da frequência cardíaca. Então, com isso,
quem será que estava mais ativo nessa situação de repouso? Será que era o simpático que estava mais ativo e aí você bloqueou e teve essa pequena redução? Ou será que era o parasimpático que você bloqueou e teve esse grande aumento? Se você quer prevenir gasto de água na sua casa, a gente está aí em época de seca e de racionamento de água. Se você fecha a torneira e não economiza água, será que ela estava ativa? Será que ela já não estava fechada? É mais ou menos o que acontece aqui. Você fecha o sistema e acontece muito pouco. Então ele não estava muito ativo. Então se você inibe algo que não está ativo, você tem um efeito nulo ou muito pequeno. Agora aqui no parasimpático, quando você inibe, você vê um grande aumento na frequência cardíaca. Ou seja, esse sistema estava bastante ativo, fazendo com que o coração não batesse em excesso. No departamento, a gente tem uma aula prática do pessoal da cardiovascular, em que os professores pedem para os alunos correr em volta do departamento e a gente vê que isso gera um aumento da frequência cardíaca e um aumento da pressão arterial. Vamos pensar nessa situação, o que aconteceria se a gente desse agora o propranolol para essa pessoa que vai correr? Aí sim, o sistema nervoso simpático ia ficar mais ativo e ele ia ter que agir nos seus receptores. Então, noradrenalina ia ter que agir nos seus receptores. Só que neste momento, os receptores estão ocupados. Então, ia ser mais difícil da pessoa conseguir acelerar os batimentos cardíacos, ia ser mais difícil da pessoa elevar a sua pressão arterial, com isso ia ser mais difícil dela correr também. Se a dose fosse muito alta, especialmente se a pessoa não tivesse habituada a receber essa droga, ela poderia ficar tonta. Inclusive, o tempo todo a gente está tendo adaptações do nosso sistema nervoso. Se a gente está sentado aqui agora e se levanta, a gente tem que ter uma ativação do sistema nervoso simpático para fazer uma compensação da pressão arterial. Uma pessoa que toma esse tipo de fármaco aqui, que bloqueia o sistema nervoso simpático, pode ter o que a gente chama de hipotensão postural, ou seja, ela não consegue compensar, fazer o aumento de pressão arterial rápido o suficiente para compensar o fato de que ela se levantou. Aí ela se levanta e as coisas ficam meio nubladas um pouco porque ela ainda está ajustando a pressão arterial dela. Enfim, a gente consegue concluir que no basal, de fato, é o parasimpático que fica mais ativo. Até porque ele é associado com repouso e digestão. Então, numa situação de repouso, a gente tem mais ativação do sistema nervoso parasimpático. Vimos aqui algumas diferenças. O neurotransmissor, acetilcolina e noradrenalina, a localização do gânglio, se é próximo da medula ou próximo do alvo. A gente viu que nem sempre tem funções antagônicas, tudo bem, é a maior parte das vezes, mas que depende, nem sempre. E que o tônus em repouso, qual que está mais ativo no basal, há um predomínio de ativação do parasimpático. Com isso, aquela figura lá do início, uma figura muito parecida aqui, fica bem mais fácil de entender. Então, rapidamente a gente consegue ver que se está saindo da região tóraco-lombar, se tem essa cadeia lateral, se tem uma conexão próximo à medula e a fibra pós-ganglionar é longa, então aqui é o simpático. O neurotransmissor liberado aqui é acetilcolina e lá no órgão é noradrenalina. Aqui a gente tem o parasimpático. As fibras estão saindo do tronco encefálico ou da parte sacral da medula e fazendo uma conexão só próximo ao órgão-alvo. Aqui a gente tem a liberação de acetilcolina e, de novo, no neurônio pós-ganglionar, a gente tem a liberação de acetilcolina de novo. Frequentemente, os efeitos são opostos, então a gente tem taquicardia no simpático, bradicardia no parasimpático. A gente tem um aumento do peristaltismo gástrico com o parasimpático e uma inibição do peristaltismo com o simpático. Algumas funções são um pouco esquisitas, como a inibição da secreção salivar, que na verdade é um estímulo de uma secreção mucosa, ou seja, o volume diminui, mas você ainda secreta saliva, enquanto que aqui você secreta saliva mais líquida. Algumas funções são exclusivas, então a gente tem um controle da sudorese, principalmente aqui
pelo sistema nervoso simpático, a vasoconstrição periférica é ditada pelo simpático e não pelo parasimpático, e tem algumas funções como, por exemplo, ereção peniana controlada pelo parasimpático, enquanto que a ejaculação controlada pelo simpático. Então são funções não opostas, mas elas são complementares da função reprodutiva. Bom, era isso sobre o sistema nervoso autônomo. A gente tem aferências sensoriais que chegam através de sensores em regiões centrais que vão controlar respostas autonômicas. Mas, e onde a coisa fica mais interessante ainda, é o que a gente vai discutir no próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre respostas comportamentais que fazem parte dos chamados comportamentos motivados. Porque esse controle autonômico ele está acontecendo fora do nosso controle voluntário. E quando a gente faz uma ação, quando que a gente decide comer, quando que a gente decide tomar água, quando que alguma coisa é reforçadora e a gente vai querer repetir essa coisa de novo. Esse vai ser o tema da próxima aula e até lá!